A paz do Senhor Jesus Cristo, você, amado ouvinte, que está esta noite aqui nesta praça, louvado seja Deus. Mais uma vez, você está sendo agraciado, abençoado com a santa e poderosa palavra de Deus, a palavra que liberta o homem, que transforma, que faz o homem compreender o propósito e o objetivo de Deus para a sua vida. Porque muitas pessoas não conseguem compreender a mensagem do Evangelho porque não abrem os seus corações, muitas vezes não querem ouvir de bom grado, e a palavra, ela precisa ser semeada num terreno fértil, como Jesus na certa feita contou a parábola do semeador. E esta noite, Deus, eu creio, Ele tem uma palavra para o teu coração. Deus já tem falado através do mensageiro, Deus já tem falado através dos louvores, mas Deus esta noite ainda continua falando. E se você abrir os seus ouvidos, você vai ouvir Deus falar com você, e você vai compreender que Deus tem uma obra na tua vida, porque esse é o propósito de nós estarmos aqui esta noite. Semearmos a semente do Evangelho, semearmos a boa semente do reino, para que ela caia em terrenos férteis, para que ela venha frutificar, para que ela venha transformar, para que ela venha salvar, para que ela venha libertar, para que ela venha levantar as pessoas que estão caídas na sarjeta do pecado, e somente através do poder daquele que é todo poderoso, daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que reina com poder e autoridade, Jesus Cristo, é que o homem pode se erguer do lamaçal de pecados. Não adianta o homem correr de um lado para o outro, tentando buscar salvação em religião, em filosofia ou sabedoria humana. Não vai encontrar, porque somente em Cristo nós temos a redenção, somente em Cristo nós temos o perdão, somente em Cristo nós temos a salvação da nossa alma, somente em Cristo nós podemos ter comunhão com o Pai. Louvado seja Deus, porque João 1:12 ele diz: veio para os seus a nação de Israel, mas a nação de Israel não soube compreender, nem muito menos enxergar que aquele que estava diante deles, o Galileu, o homem de Nazaré, era o esperado, mas eles não entenderam o propósito da obra de Cristo. Mas você esta noite, o Espírito Santo, ele está falando, ele vai falar, e eu creio que Deus esta noite, ele tem uma palavra para a tua vida. Louvado seja Deus. Eu gostaria de meditar com os amados ouvintes, irmãos, uma palavra que está na Bíblia Sagrada, segundo registrou o evangelista Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus no capítulo 5, louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, a epígrafe do texto diz: o Sermão do Monte, as beatitudes ou as bem-aventuranças. Medite bem nessa mensagem, medite bem nesta palavra, porque eu estava ali no meu lar meditando, e o Senhor me dava esta palavra para trazer aos vossos corações esta noite. Versículo 1 diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja Deus. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada pelo evangelista Mateus, dentro do compêndio, do contexto do ministério terreno de Jesus, de aproximadamente 3 anos e meio.
Jesus tinha duas prioridades quando ele veio na terra. É claro que ele teria que morrer na cruz do Calvário para ali executar a obra da redenção da humanidade. Mas dentro do contexto do seu ministério terreno, Jesus tinha duas prioridades. A primeira delas era alcançar os perdidos, era perdoar os pecados daqueles que estavam presos, daqueles que estavam acorrentados, principalmente daqueles que reconheciam o seu estado de escravidão e de pobreza espiritual. Louvado seja Deus. O segundo era a primazia da palavra. Jesus, nesse texto, diz o evangelista Mateus que ele subiu no monte, ficou no lugar mais elevado, porque ali perto do mar da Galileia, ficando numa parte mais alta, quando alguém falava, o vento levava a voz da pessoa, e alguém que tivesse na multidão dava para ouvir bem. Jesus, ele era categórico quando ele trabalhava, quando ele agia, quando ele operava. E aqui ele começa a abrir a sua boca e ensinar os princípios que permeiam o reino de Deus. E eu ainda completo os princípios que devem permear a vida daqueles que se dizem pertencer a Deus, ou serem filhos de Deus, ou que querem ter alguma paternidade com Deus. Muitas vezes as pessoas dizem que são filhos de Deus, dizem que amam a Deus, mas não guardam a essência da mensagem do Evangelho. Porque quando nós guardamos a palavra, quando nós praticamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, a doutrina de Cristo, esta mesma palavra começa a agir de forma sobrenatural da minha vida. Ela traz paz, ela traz comunhão com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Ela traz esperança, ela traz renovação, ela traz libertação, ela traz cura na alma, no corpo, renovação no espírito. Então é inconcebível alguém dizer que é de Deus, que pertence a Deus, que serve a Deus, mas continua escravo, continua preso, continua prisioneiro no sistema mundano que oprime as pessoas. Isso não é possível. Jesus aqui, ele estava falando bem claro: bem-aventurados pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São aquelas pessoas que veem em si a sua fragilidade e a sua insignificância diante de Deus. Porque se nós formos olhar a revelação das Escrituras, o homem, louvado seja Deus, ele é pobre, ele é cego, ele é miserável, ele é desprovido da graça. Se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Ele pode ser rico, ele pode ser milionário, ele pode ser o maior empresário da terra, mas se ele não tem o Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele é o mais miserável dos homens. Porque Jesus é o nosso maior tesouro. Para aqueles que o receberam como Senhor, para aqueles que o aceitaram como Salvador, para aqueles que vivem para adorá-lo, para aqueles que vivem para servi-lo, nós compreendemos que Ele é o nosso maior tesouro. Mesmo que as pessoas tenham riqueza, tenham bens, tenham posição social, se não tiver Jesus, ele não é nada. É necessário o homem priorizar Deus na sua vida. Deus é interessante, meus queridos, Deus sempre priorizou o homem. Se nós formos olhar a luz das Escrituras, Deus sempre quis buscar o homem, sempre fez de tudo para buscar o homem, sempre estendeu a sua mão para alcançar o homem. Mas o homem se distancia de Deus por causa da incredulidade, por causa da insensatez, por causa da falta de conhecimento. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que liberta? Quem é essa verdade que cura? Quem é essa verdade que transforma? Quem é essa verdade que traz esperança? Quem é essa verdade que faz cair as cadeias? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que se fez carne, executou a obra do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, e trouxe a esperança, uma humanidade perdida, uma humanidade que vagava nas trevas da escuridão. Mas Jesus, como ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue, e aquele que vive em mim não andará em trevas. As pessoas muitas vezes dizem que não andam em trevas, não estão em trevas, mas não conseguem enxergar aquilo que a doutrina bíblica diz.
Jesus, uma certa feita, ele disse para os discípulos: olha, vocês sem mim, vocês não podem fazer nada, porque eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, os galhos. Então os galhos, para ter vida, tem que estar enxertado na videira, porque é a videira que produz vida, é a videira que produz fruto, é a videira verdadeira que sustenta os galhos. Se você não está em Cristo, se você não tem Cristo, se você não obedece à palavra de Cristo, você está morto espiritual. Não sou eu que digo, mas é a palavra. Não há vida espiritual em você. Você não entende as coisas de Deus e não consegue compreender o plano que Deus tem na tua vida. Mas esta noite o Espírito Santo está falando com você através desta palavra chamada o Sermão do Monte. Jesus disse: bem-aventurados que choram, mas que choram por quê? Porque esses que choram serão consolados. São aqueles que choram por causa que reconhecem a sua fragilidade humana, que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que precisam de um Deus vivo e santo e cheio de graça e misericórdia, que reconhecem que não são autossuficientes, por mais que tenha recursos financeiros, anéis nos dedos, formaturas, faculdades, diplomas, doutorados, mestrados, mas reconhece que somente Deus é tudo na vida deles. São esses que serão consolados, são esses que serão recebidos naquele grande dia por Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está pronto antes mesmo da fundação do mundo. Bem-aventurado, Jesus continua dizendo, os mansos, porque dele é o reino de Deus. A mansidão significa uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem ligação com Deus, que tem intimidade com Deus, que ela não entra em estado de desespero, em estado de conturbação mental diante das dificuldades, dos problemas. São aquelas pessoas que sabem que existe um Deus poderoso que age na sua vida, mesmo que você esteja caído, mesmo que você esteja batido. Quando você reconhece a grandeza de Deus na tua vida, quando você clama: Senhor, tem misericórdia de mim, a palavra de Deus diz que Deus, ele estende a sua mão e levanta o caído do monturo e faz assentar entre os príncipes. São esses os mansos, são esses que herdarão a terra. A palavra de Deus diz que Moisés foi o homem humano mais manso da terra. Apesar de em alguns momentos Moisés ter extrapolado, mas significava que Moisés reconhecia que Deus era tudo na vida dele. Moisés conseguiu realizar a obra de libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito, porque ele dependia de Deus, ele confiava em Deus, sabia que só Deus poderia fazer aquela obra, mesmo com todo o conhecimento filosófico, todo o conhecimento que Moisés tinha lá no Egito. Deus colocou ele 40 anos no deserto, e Deus sabia que Moisés precisava ser moldado segundo o propósito que Deus teria que realizar na vida dele. Hoje conosco não é diferente. Muitas vezes Deus permite uma tribulação, uma dor, uma dificuldade, uma enfermidade, um problema, uma barreira se levante na tua vida, para você reconhecer que somente Deus é Deus, que somente Deus pode te trazer paz de espírito, que somente Deus tem uma palavra para consolar a tua alma. Esta semana estava assistindo o noticiário e vi uma notícia, várias notícias a gente ouve, e a gente vê a incredulidade da humanidade, mesmo nesses finais de século 21. A gente vê ainda a incredulidade do povo. Um casal que teve um filho, e esse filho tinha uma enfermidade que fazia a criança perder todos os movimentos do corpo. A criança não falava, já era um rapazinho de aproximadamente 8, 10 anos. E esta criança, quanto mais ele crescia, diz os médicos especialistas, que ele ia definhar, ele ia chegar um tempo que ia ficar acamado, paralítico. E a medicina moderna dos Estados Unidos diz que tinha um medicamento que poderia ajudar, mas não resolver.
E esse medicamento custaria 500 mil reais todos os meses para o governo do nosso país. Aí eles estavam fazendo uma campanha para arrecadar o dinheiro, para comprar o medicamento, para que o filho passasse pelo tratamento sem ter uma certeza de uma cura e de uma restituição da saúde do filho. Aí o meu coração falava: meu Deus, como o ser humano é incrédulo, como o ser humano é ruim. Existe um Deus no céu todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas, que pode fazer o impossível, o sobrenatural, que a medicina não pode fazer, a ciência não pode fazer, o que o dinheiro não pode fazer, o que a sabedoria do homem não pode fazer. Mas muitas vezes nós só olhamos para quem? Para a terra, para os homens, para o conhecimento humano, e desprezamos o conhecimento divino e glorioso. E eu fico pensando, meu Deus, Jesus, uma certa feita, Lucas capítulo 9, Jesus estava no monte orando, chegou um pai de família com um filho endemoniado. Os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E os fariseus, os escribas, os religiosos da época começaram a zombar deles. Jesus chega na hora e diz: o que é que vocês estão discutindo com eles? Aí o pai de família do rapaz chega e disse: mestre, tem misericórdia de mim, o meu filho está moribundo, possesso de um espírito imundo, que joga ele no fogo, na água para o matar. Trouxemos aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. Jesus olha para os discípulos e diz: geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar essa incredulidade de vocês? Trazei-me o menino. Como o demônio viu Jesus, caiu logo por terra espumando. E Jesus disse: sai dele e não volte mais. Ali o próprio Deus estava dando uma ordem: aquele demônio saia desse corpo, saia dessa vida, saia da vida desse rapaz. Até hoje você o oprimiu e encarcerou, mas eu, o Senhor, estou te dando uma ordem: saia e não volte mais. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando Jesus fala, o diabo obedece. Quando Jesus manda a enfermidade sair, ela tem que sair. Quando Jesus diz: eu te libertei, se você crer, você é liberto. Porque a palavra de Jesus, ela é poderosa. Porque é o próprio Deus falando, não é o homem. Mas a humanidade continua sofrendo. A humanidade continua oprimida. A humanidade continua cega. A humanidade está se vestindo de uma roupagem de religiosidade que não transforma a vida de ninguém. Essa é a realidade. Jesus nunca foi fundador de religião, nem defensor de religião. Apesar de ser um judeu autêntico, apesar de seguir os preceitos da lei que foi dada a Moisés, ao povo de Israel, mas aquela própria lei não foi dada para salvar, mas aquela própria lei trazia ensinamentos que apontava para o sacrifício eterno do Cristo de Deus na cruz do Calvário, porque o Cordeiro era sacrificado para que as pessoas pudessem ter seus pecados perdoados. Então o Cordeiro do Antigo Testamento era um tipo de Cristo, era uma simbologia do Cristo, que haveria de morrer na cruz do Calvário para libertar toda a humanidade, não só a nação de Israel, não só as pessoas da época, não só as pessoas onde Paulo e os discípulos evangelizaram, mas aquele Cristo que morreu no Calvário, ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda transforma a vida daqueles que creem e reconhecem que são pecadores. Deus não pode agir na vida de uma pessoa que não crê nele. Deus não pode operar na vida de alguém que não quer comunhão com ele. Deus não pode trabalhar na vida, no caráter de alguém que não se submete a ele. Esta é a realidade da palavra. Este sermão do monte é o compêndio da doutrina de um verdadeiro filho, servo cristão que segue a Cristo. É os princípios basilares da fé cristã. Se eu não sigo esses ensinamentos, se eu não guardo, se eu não pratico, eu não passo de um mero religioso. Não adianta, não se iluda. Filho de Deus, para realmente ser reconhecido no céu como filho de Deus, tem que passar por Jesus. Sem Jesus, o homem não pode ter filiação divina. João 29 diz que João o Batista
batizava no Rio Jordão, batismo de arrependimento. Ele diz: olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso, a qual eu não sou digno de exaltar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo para os que creem, e o fogo para os que não creem. O texto aí, ele é bem claro. Ali uma divisão de quem crê e quem não crê. É só examinar as minúcias do texto no original. Ali não era uma promessa completa, dupla, mas era uma promessa segundo cada um se manifestaria diante da mensagem do Evangelho. Jesus disse uma certa feita: o que é que adianta vocês me chamar de mestre e Senhor e não me obedecer? Você não pode ser um cristão autêntico, filho de Deus, se você não obedece a palavra, se você não vive a palavra, se você não pratica a palavra, porque é dentro da obediência que Deus trabalha na nossa vida. Não importa se eu sou de religião A, B, C, D, E, não importa. Você tem que se submeter à autoridade da palavra, e a palavra é Cristo, porque Ele é o verbo que se fez carne, e os apóstolos disseram que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. A humanidade está crendo em qualquer palavra, em qualquer verdade, em qualquer homem que diz ser homem de Deus, ser filósofo, trazendo uma nova doutrina. Mas só existe uma doutrina, a doutrina de Cristo, que foi propagada também pelos apóstolos e que é propagada pela igreja do Senhor. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas 1:8, se o apóstolo Paulo, que pregou aos Gálatas, falou de Cristo, falou do Cristo crucificado, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele escrevendo a epístola aos Gálatas, ele disse: olha, se eu voltar aqui um outro dia, ou até mesmo um anjo que desça do céu, pregando uma outra palavra que não seja esse Cristo, o homem que morreu, mas ressuscitou, é uma mensagem maldita, amaldiçoada. As pessoas estão sendo banhadas com mensagens malignas, mensagens que levam o homem a lugar nenhum e a coisa alguma, mas o Evangelho leva o homem ao conhecimento da verdade do Deus eterno. Foi por isso que Deus, Ele teve essa preocupação de nos deixar um manual de vida, um manual de conduta, um manual de ética, um manual de espiritualidade, se chamado Bíblia Sagrada, porque aqui está todos os ensinamentos que nós precisamos viver e estarmos de acordo com a vontade de Deus. Aí Jesus continua: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. São pessoas que vivem para Deus e para levar esperança aonde há destruição. Não são pessoas que vivem em contendas, causando brigas nos lares, nas famílias, na sociedade. Mas o que a gente vê hoje são pessoas se degladiando, políticos se degladiando, familiares se destruindo, muitas vezes por coisas inúteis, efêmeras e passageiras. Mas aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram regenerados segundo a esperança futura em Cristo, o coração deles está cheio de paz, e eles levam a paz, e eles semeiam a paz, para que as pessoas que estão em guerra possam estar em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o homem de Deus, o apóstolo Paulo: sendo já justificados por Cristo, temos paz com Deus. Quando o ser humano é alcançado por Cristo, quando ele ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem do Calvário, e ele deixa o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, esta pessoa é justificado. Palavra no grego que significa justificar, se adequar, está de acordo com a vontade, o propósito e a natureza de Deus. As pessoas querem ter filiação com Deus, mas não manifestam o caráter de Deus. Jesus, uma certa feita, falando sobre as coisas do reino, e um certo discípulo disse: Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não creem.
que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aqueles homens mesmo com Jesus ainda não entenderam que Jesus era a própria revelação e manifestação física visível do caráter de Deus. Não existe uma revelação mais completa para a humanidade de Deus do que Jesus. Jesus é a revelação plena, completa, que os olhos dos homens viram. O apóstolo João diz na sua primeira epístola: e nós vimos a palavra viva, tocamos nela. Vimos a palavra viva, a palavra que nos trouxe a esperança. Se hoje, meu querido, você ainda vive esse caminho de ilusão, esse caminho do mundo, esse caminho de rebeldia, hoje através dessa mensagem, faça uma reflexão interior e veja se você está verdadeiramente caminhando neste mundo segundo a vontade de Deus, ou se você reconhece hoje através dessa palavra que precisa de Deus. Porque muitas pessoas acham que não precisam de Deus, mas toda a humanidade precisa de Deus. Ele pode até achar que por ter condições financeiras não precisa de Deus, mas espiritualmente ele precisa de Deus. Porque o homem não se perdoa só. Homem pecador não perdoa pecador. Dinheiro não compra perdão. Título de faculdade não compra perdão. Posição social não compra salvação. Somente o Cristo que morreu na cruz do Calvário pode te conceder esta carta de alforria. Porque os seres humanos estão presos. Os seres humanos estão acorrentados. Os seres humanos estão caminhando para um caminho de abismo e trevas. Mas Deus esta noite está te dizendo: ouve a voz do Senhor, abre o teu coração, deixa a palavra falar profundamente dentro do teu coração, para que Deus venha fazer parte da tua vida. Nós temos que entender que nós precisamos da presença de Deus todos os dias. Nós que já fomos alcançados por esse Cristo, temos este anseio, esse desejo de termos esta comunhão serena e perene com Ele. Porque quando nos ausentamos dEle, sentimos um vazio, sentimos uma angústia na alma. Porque é Deus que traz tudo de bom para a nossa vida, não é o dinheiro, não é a riqueza. É Deus que traz paz, é Deus que traz a verdadeira felicidade, é Deus que traz a verdadeira alegria, é Deus que traz a verdadeira esperança. Não só esperança nesta terra, mas esperança futura. Porque o escritor aos Hebreus diz que a esperança que se vê não é esperança, mas essa que não se vê, ela é eterna. Porque nós não vemos, mas nós cremos. Nós cremos, e o Espírito Santo nos dá a certeza e a convicção que esta palavra é verdadeira. Jesus continua dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que significa a palavra misericórdia? Do latim misericardius, ou seja, algo que está ligado ao coração, às entranhas da alma do ser humano. Quando eu vejo alguém necessitado, caído, abandonado, excluído, rejeitado, e eu sou de Deus, sou discípulo de Cristo, aí eu chego, falo do amor de Deus, estendo a mão, levanto, ajudo. Esses são os misericordiosos. Tem misericórdia do caído, tem misericórdia do abatido. Ele não vai perguntar por que tu está aí, é porque tu pecou, tu bebeu, tu roubou, tu se drogou, tu se prostituiu. Ele não quer saber a causa, ele quer trazer a solução para o problema daquela vida. Mas hoje nós não vemos isso. Vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade avarenta, numa sociedade soberba, numa sociedade cheia de arrogância, onde os homens vivem para si, nem para Deus e nem para ajudar o próximo. E isso é um grande erro. Porque se nós dizemos que somos de Deus, temos que praticar as obras de Deus, assim como Jesus praticou as obras de Deus. Jesus, ele nunca desprezou ninguém. Jesus, ele nunca matou ninguém.
Jesus nunca trouxe uma palavra para derrubar ninguém. Pelo contrário, a palavra do Cristo era: levanta-te, porque eu sou Deus para te ajudar. E para encerrar, Mateus capítulo 8, versículo 1, diz as Sagradas Escrituras: Jesus vinha descendo do monte com os discípulos, e uma dessas vidas rejeitadas, oprimidas, excluídas da sociedade, mas ouviu falar daquele Cristo, ouviu falar daquele Redentor, e foi-se até ele, sabendo no seu coração que não seria rejeitado. A palavra diz, o texto, a epígrafe diz: o leproso purificado. Ele se aproxima de Jesus e diz: mestre, eu sei, se tu quiser tu pode me limpar. Jesus olha e diz o evangelista Mateus que Jesus se moveu de íntima compaixão. Diz o texto que Jesus tocou nele e ele foi purificado daquela lepra, porque aquela lepra afastava aquele homem da família, da sociedade, do convívio social. Não podia adorar o templo, não podia buscar Deus, mas Jesus restaurou, Jesus libertou, Jesus curou, porque esta é a obra do Cristo que morreu na cruz do Calvário. Não esse Cristo que está aí morto, pendurado até hoje, não ouve, não fala, não se mexe, não se comunica com ninguém, mas o nosso Cristo é vivo. Quando nós dobramos os joelhos, clamamos chorando, quando nós pedimos socorro, Ele responde: filho meu, filha minha, estou aqui porque eu vi o teu clamor, estou aqui porque eu vi o teu choro. Fala que o teu Deus está aqui para te ajudar neste momento de dificuldade. E eu te digo esta noite: se aproxime desse Cristo que está vivo, que ressuscitou, que está no céu. Mas mesmo lá no céu, por ser Deus e ser onisciente, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu gemido, Ele ouve o teu choro. Mas você pode perguntar: mas pregador, se Deus sabe de tudo isso, por que Ele não intervém na minha vida? Ele quer que você fale com as suas próprias palavras. Isso se chama relacionamento entre Deus e criatura, entre pai e filho. Você acha que um casamento pode subsistir se não há um relacionamento de diálogo entre homem e mulher, entre marido e esposa? Esse casamento está fadado ao fracasso. Tem que ter o diálogo, tem que ter a convivência, tem que ter a intimidade do relacionamento, a conversa. Isso são pilares essenciais, tanto na vida do casal, da família, como na vida espiritual. Não é diferente. E esta noite, se você sente que na tua vida falta alguém para te completar, eu te digo: esse alguém se chama Jesus de Nazaré, o Filho do Deus eterno. Muitas pessoas não sabem, muitas são até pessoas humildes, simples, não têm recurso financeiro, mas elas não sabem que elas têm um grande e valioso tesouro, muitas vezes dentro da sua casa, mas não sabem o valor dessa pérola, palavra de Deus. Hoje é muito pouco provável você entrar numa casa, no lar, por mais humilde que seja, que você não encontre uma Bíblia no Salmo 91. Só que a Bíblia escorada na estante, em cima do armário, se ela não for examinada, se ela não for praticada, se ela não for vivida, ela continua sendo a palavra de Deus, mas na tua vida não há resultado nenhum. João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês acreditam, sabem que nelas há as palavras da vida eterna, e elas falam de mim. Então busque, medite nas Escrituras, busque a Deus, se arrependa, receba Jesus como Senhor, não seja rebelde, porque diz a palavra de Deus que naquele grande dia, Mateus 25, Jesus há de descer do céu, depois do julgamento das nações, Ele vai reunir toda a humanidade, os que ficaram na tribulação, vivos, e Ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas entram para o reino, mas os bodes, os rebeldes, serão lançados no lugar de tormento. O primeiro pregador falou disso. O rico,
era soberbo, orgulhoso, avarento, não estendia a mão para dar um pedaço de pão ao mendigo. Isso ele semeou e isso ele colheu. E não é diferente. Gálatas 4:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Então tenha cuidado. O que você está plantando na sua vida, o que você está semeando, porque quando a colheita vier, quando a semeadura vier, você vai dizer: mas o que é isso? Foi o que você plantou, você vai colher. Mas se você plantar no Espírito, em Cristo, segundo a verdade do Evangelho, diz o apóstolo Paulo que você vai colher a vida eterna. E esta é a mensagem do Senhor esta noite para o teu coração. Vem para Jesus, reconhece e recebe-o como Senhor da tua vida, principalmente porque muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem o senhorio de Cristo, não querem obedecer, não querem andar com Ele, não querem fazer a vontade dEle. Se você não obedece, então você também não tem direito. Se você é um rebelde, você vai ser corrigido. Se você rejeitar Ele, você vai ser rejeitado. Porque diz a palavra de Deus, diz o Senhor Jeová: aqueles que me buscam, a Ele me manifestarei. Também se me deixares, eu vos deixarei. Deus é bem categórico. E aqui eu já agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.